Você já parou para pensar o quanto as suas experiências negativas podem te trazer algum tipo de aprendizado? É claro que é mais fácil olhar para isso depois que a situação passou, mas para te falar sobre isso, hoje eu quero trazer para você 3 lições que eu aprendi com as minhas crises de ansiedade. E se você não me conhece, eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a vencer os desafios da ansiedade e da depressão. E sim, eu tive sim os meus perrengues com a ansiedade. E eu estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre o quanto eu pude aprender com eles e o quanto isso me ajuda também a controlar a ansiedade e a conseguir viver bem apesar da ansiedade. Como você já sabe, a ansiedade ela é algo normal do ser humano, então a gente nunca vai deixar de sentir ansiedade. O que a gente consegue fazer é controlar a forma como a gente sente ela, controlar a forma como a gente reage à ansiedade. E a primeira lição que eu aprendi é que quanto mais eu evitar a situação que me causa medo, mais a ansiedade aumenta. Então, é claro que a ansiedade e o medo, elas andam meio que de mãos dadas, assim, elas muitas vezes elas são coisas que acabam se confundindo. A gente pode dizer que o medo é um conjunto de reações fisiológicas, reações psicológicas, frente a alguma ameaça, né, frente a algo aí que te incomode. Isso pode ser tanto real quanto imaginário. Isso é o medo. A ansiedade, ela tem praticamente os mesmos sintomas, o mesmo conjunto aí de reações fisiológicas e reações psicológicas, porém, nem sempre precisa ter uma causa específica para a ansiedade se manifestar. Então, basicamente, o medo tem uma causa mais especificada, uma causa mais aparente, e a ansiedade, ela não precisa ter essa causa aparente. Pode ter também, mas não precisa ter. Então, isso acaba confundindo um pouco, porque existe uma linha muito tênue que separa o medo da ansiedade. E é por isso que eu costumo dizer que os dois andam juntos. E o que é interessante perceber, né, nessa situação é que quando a gente evita, né, que a gente tem algum medo que nos causa ansiedade e que a gente evita essa situação, normalmente a gente não tem medo da situação em si, exatamente, mas a gente tem medo do que a gente imagina que possa acontecer a partir daquela situação. Então, por exemplo, se você tem medo de agulhas, né? Tem medo lá de tirar sangue, tem medo de fazer alguma vacina, enfim, tem medo de agulhas. Na verdade, o medo que você tem em si não é da agulha, exatamente, mas é da dor que você imagina que essa agulha pode te causar. É o pavor de ter ali algo furando teu couro, né? Então, o medo basicamente ele é da situação, do resultado que essa situação pode causar. O medo de dirigir, por exemplo, não é o medo de dirigir em si, de levar o carro de um lugar para o outro. O medo é que nesse caminho de levar o carro de um lugar para o outro você possa bater, você possa atropelar alguém. Então, em função desse medo, dessa reação, enfim, você acaba evitando de fazer muitas coisas e isso vai fortalecendo esse medo que você tem, porque, na verdade, você está imaginando o que pode acontecer se você fizer determinada tarefa, determinada coisa. E aí, quando você evita, você não sabe qual é realmente o resultado disso. Ah, você tem medo de agulha, daí você não vai tirar sangue. Só que aí você continua com o medo, porque você não foi lá e viu que também não é tanto assim. Então, ele vai se fortalecendo cada vez mais, porque a tua imaginação ganha força sobre o que vai acontecer quando você precisar enfrentar essa situação. Por outro lado, quando você vai e você enfrenta, você começa a perceber que, tá, de repente tudo aquilo que eu imaginei pode ser que não é tanto assim. Então, voltando por exemplo do carro, sim, você pode ter medo de dirigir e pegar o carro e bater. Sim, é uma possibilidade.
Porém, na maioria das vezes, você vai pegar o carro mesmo tendo medo e você não vai bater. Então, a cada vez que você decide enfrentar esse medo e decide dirigir, você vai ensinando o teu cérebro aí que aquilo tudo que tu imaginou não é para tanto assim também. A coisa pode ser diferente, então você começa a entender que existem aí outros caminhos, outros desdobramentos para essa situação que não são aquela coisa catastrófica que você imaginou. E é essa nova maneira de enxergar a situação que vai fazer com que você perca o medo, que vai fazer com que você diminua a ansiedade perante a essas situações que te causam medo, que te causam a ansiedade. E a segunda lição que eu aprendi é que a partir do momento em que você enfrenta o seu medo, que você consegue vencer esse seu medo, você consegue vencer essa sua ansiedade, você conquista autonomia, você conquista autoconfiança para fazer outras tarefas também. Quando você ensina o teu cérebro que aquilo que você estava imaginando que poderia acontecer não é bem assim, você começa a estender essa ideia para outras áreas da sua vida também. Então você passa a ter mais tranquilidade para fazer outras tarefas, você passa a se sentir mais confiante para fazer outras coisas. Então, por exemplo, como eu contei para vocês no vídeo na semana passada, eu tive muito medo de dirigir já. E a partir do momento em que eu comecei realmente a dirigir, que eu comecei a enfrentar isso lá de maneira gradativa, fazendo tudo certinho, quando eu comecei a fazer isso, depois que eu consegui perder o medo de dirigir, eu tenho uma segurança bem maior para tomar decisões, eu tenho uma segurança maior para iniciar novos projetos, por exemplo, porque aí eu penso, tá, se aquilo lá, né, se dirigir, que me causava tanto medo, que me deixava com tantas reações, que me fazia, né, sentir tanta coisa ruim, eu consegui enfrentar, eu devo ser capaz de fazer isso também. Então é como se enfrentar esse teu medo específico é como se ele te desse gás para você enfrentar outros, para você vencer novos desafios. Então, por isso é extremamente importante não evitar e sim enfrentar essa situação que te causa medo. Claro, reforço, existe uma maneira certa de enfrentar esse medo, não é simplesmente sair, porque hoje eu vou dirigir até perder o medo. Não é assim, existe um passo a passo, existe uma maneira correta de fazer isso. E a terceira lição que eu aprendi é que é extremamente importante conhecer a maneira como seu corpo se manifesta quando você está ansioso. Porque a ansiedade é uma emoção. Então ela chega de uma forma intensa, ela chega muito rápido e aí a partir do momento em que você entende o que acontece no seu corpo quando você está ansioso, fica mais fácil para você controlar essa crise. Então eu já sei que, sei lá, deixa eu pensar aqui, você tem, sei lá, o estômago começa a doer quando você fica ansioso. Essa dor de estômago da ansiedade, ela vai ser um pouco diferente de uma dor de estômago em função da alimentação. Só que para saber se é diferente ou não, para saber como é essa dor de estômago da ansiedade, você precisa observar no seu organismo como isso acontece. E aí quando você observa e você aprende, a hora que você sentia aquela dor de estômago, opa, o que está acontecendo aqui ao meu redor que está me deixando ansioso? Por que essa situação está me deixando ansiosa para eu estar com dor de estômago? Então, você consegue ter uma leitura um pouco diferente da situação. Então, lembra que antes eu falei que a ansiedade, ela pode ter um motivo ali aparente específico e pode não ter. Então, quando você entende que aquela dor de estômago que eu tenho, ela é em função da ansiedade, às vezes tu começa a pensar, tá, mas por que eu tô ansiosa agora mesmo? O que está acontecendo aqui que está me deixando dessa forma? Então, ajuda muito, ter essa percepção ajuda muito, porque aí você consegue realmente controlar isso que tu está sentindo. Esse controle,
ele é extremamente importante para as pessoas que sofrem com o transtorno do pânico, quando as pessoas têm ataques de pânico. Porque o ataque de pânico, o pânico em si, o transtorno de pânico em si, ele é um medo das próprias reações fisiológicas. E também o medo sempre de ter um novo ataque de pânico. E as reações fisiológicas do ataque de pânico, elas são muito fortes. Então, a pessoa sente o coração disparar, a pessoa fica sem ar, a pessoa sente dor de estômago, a pessoa sente formigamentos. E aí, claro, a primeira coisa que vem à cabeça é que a pessoa está infartando. Se tu sentir tudo isso, tu vai achar que tu tá infartando. E aí, claro, depois que você for pro médico, que você tiver certeza de que isso tudo que você está sentindo não é um ataque cardíaco, depois que você tiver certeza de que está tudo bem contigo fisicamente, aí você entende, tá, ok, isso então é o ataque de pânico, é o pânico falando aqui, é a ansiedade falando aqui. Da próxima vez que você tiver essas sensações, como você já foi para o médico, já descartou todas as possibilidades de que fosse algo físico, você começa a pensar, opa, eu tô com o coração disparado aqui agora, eu tô sentindo falta de ar, mas é igual daquela vez que eu fui lá pro médico e que fez todos os exames e que não deu nada. Então significa que eu não vou morrer por causa disso. Significa que eu não vou enlouquecer por causa disso. E aí, quando você tem essa consciência, você consegue controlar de uma forma diferente. Porque só o fato de você saber que aquilo que tu tá sentindo não vai te matar, te acalma. Então é extremamente importante conhecer os tipos de reações da ansiedade, como a ansiedade ela se manifesta no seu organismo. Porque a forma que eu sinto é uma, a forma que você sente é outra. Então é extremamente importante fazer essa observação e entender como acontece, para que você possa, sim, controlar de uma maneira mais efetiva e de uma maneira mais fácil as suas crises de ansiedade. Essas, então, foram as 3 lições que eu aprendi com as minhas crises de ansiedade. E eu espero que dividir isso com você ajude também a você compreender mais como funciona a ansiedade no seu organismo e a partir disso que você consiga ter uma visão diferente e consiga também aprender com as suas crises de ansiedade. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa o seu comentário aí contando para mim o que você achou disso tudo e como você consegue encarar isso também. Eu vou adorar saber a sua opinião. E quanto mais você interage, mais você me ajuda a levar esse conteúdo adiante e ajudar mais pessoas.